Olá, esse espaço é dedicado a você que ama terror, gosta de criar suas próprias histórias e tem interesse em compartilhá-las com outras pessoas. Na descrição dos vídeos sempre haverá um e-mail, onde você poderá enviar histórias curtas e longas, sempre identificando no título do e-mail se trata-se de uma história real, baseada em fatos reais ou fictícia. Você pode escolher se identificar ou não, tendo a possibilidade de divulgar seu usuário em alguma plataforma de histórias. Também poderá escolher se quer que sua história seja contada por uma voz feminina ou masculina. Como esse é o primeiro vídeo do canal, reuni algumas histórias de minha autoria e outras de alguns amigos. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever. Vamos para a primeira história. Perseguidor sombrio. Lucas sempre gostou de ir a shows sozinho. Ele dizia que era um momento só dele, sem distrações, apenas música e liberdade. Naquela noite, havia ido a uma apresentação em um clube no centro da cidade. O show tinha sido incrível, e ele estava se sentindo revigorado enquanto saía do local. O relógio marcava quase 2 da manhã, e a maioria das pessoas ainda estava dentro do clube, aproveitando a última música. Lucas decidiu cortar caminho por uma rua menos movimentada para chegar ao ponto de ônibus. Era uma longa avenida cercada por prédios abandonados, mal iluminada por postes que piscavam ocasionalmente. Ele já havia passado por ali antes e não via motivo para se preocupar. Caminhando no silêncio da madrugada, Lucas colocou os fones de ouvido e continuou ouvindo as músicas da banda que acabará de ver. O som abafava tudo ao redor, e ele mal percebeu o eco de seus próprios passos. Depois de alguns minutos, sentiu algo estranho. Aquele tipo de sensação que não se pode ignorar, como se estivesse sendo observado. Parou de andar e olhou por cima do ombro. Não havia ninguém ali. O único movimento eram algumas folhas no chão, empurradas pelo vento. Lucas riu de si mesmo, culpando o cansaço. Continuou andando, mas uma inquietação começou a crescer. O som de passos parecia ecoar atrás dele. Primeiro, pensou que era apenas o som dos seus próprios, mas, prestando mais atenção, observou que não estavam sincronizados. Eram mais leves, hesitantes, como se alguém estivesse deliberadamente tentando não ser notado. Lucas tirou os fones e parou mais uma vez. O silêncio da rua era quase sufocante. O som dos passos também parou. Ele girou o corpo rapidamente, mas não viu ninguém. Ok, estou só imaginando coisas, murmurou para si mesmo. Decidiu apressar o passo, o coração começou a bater mais rápido. O eco dos passos voltou, agora mais próximo e mais rápidos, acompanhando o ritmo dos seus. Dessa vez, ele não parou para olhar. Apenas continuamente andando, tentando ignorar a crescente sensação de que estava sendo seguido. Chegando na metade do quarteirão, Lucas finalmente cedeu ao impulso e olhou por cima do ombro. Desta vez, viu algo. No final da rua, uma silhueta parada na penumbra. Não era possível distinguir detalhes, a figura estava parcialmente envolta pela sombra de um poste quebrado. Ei, precisa de alguma coisa? Lucas falou, tentando ser tão confiante. A figura não respondeu. Apenas ficou lá, imóvel. Sem esperar mais, Lucas começou a correr. Não se importava mais com o barulho de seus passos, só queria chegar ao ponto de ônibus o mais rápido possível. O que há atrás dele cresceu, como se a figura também tivesse começado a correr. A cada passo, o som ficou mais alto. Lucas se atreveu a olhar novamente. A figura estava mais perto agora, mas ainda envolta na escuridão. Parecia alta, desproporcional, os braços mais longos do que deveriam ser, balançando de forma estranha enquanto corria. Lucas virou a esquina e avistou uma pequena loja de conveniência ainda aberta. A luz brilhante do letreiro era como um farol de esperança. Ele correu para dentro, quase tropeçando ao atravessar a porta. O atendente, um homem mais velho que lia uma revista atrás do balcão, olhou para ele com surpresa. "Você está bem?" perguntou o homem. Lucas tentou recuperar a respiração. Alguém está me seguindo", disse, entre respirações pesadas. O atendente foi até a porta e olhou para fora. A rua estava deserta. "Não tem ninguém lá fora, garoto.
Lucas foi até a janela e olhou. O atendente tinha razão. A rua estava completamente vazia. Talvez a figura tenha desistido ao vê-lo entrar na loja. Ele se permitiu relaxar um pouco, mas algo ainda parecia errado. Vou esperar um pouco aqui, tudo bem? Lucas perguntou. O atendente deu de ombros, indiferentemente, e voltou ao balcão. Depois de alguns minutos tentando se convencer de que estava tudo bem e que realmente tudo não passava de alucinações de uma mente cansada, Lucas decidiu que era hora de ir. A parada de ônibus ficava apenas a 2 quarteirões dali, seriam apenas mais alguns minutos de caminhada. O ar da noite parecia mais frio agora, e um silêncio opressor pairava sobre a rua. Ele olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava por perto, e começou a caminhar rapidamente. Mas não demorou muito para ouvir novamente passos. Dessa vez, eles não estavam atrás dele, mas ao lado, ecoando pelas paredes dos prédios. Lucas girou a cabeça, tentando localizar a origem do som, mas não havia nada. Ao virar o último quarteirão antes do ponto de ônibus, os passos pararam. Lucas soltou um suspiro de alívio ao avistar o banco da parada. Mas algo chamou sua atenção. No outro lado da rua, sob a luz de um poste, estava a mesma figura. Desta vez, ele conseguiu ver de forma mais clara. A figura não era normal. Era alta, magra demais, com pernas e braços que se esticavam além do natural. O rosto era pálido e indistinto, como se fosse feito de cera, com 2 buracos escuros onde deveriam estar os olhos. A figura começou a andar na direção dele, lenta e deliberadamente. Lucas congelou, incapaz de se mover ou desviar o olhar. Quando finalmente conseguiu recuperar o controle de seu corpo, começou a correr, passando pelo ponto de ônibus e se afastando cada vez mais. Os passos atrás dele voltaram, mais altos e rápidos, como se a coisa estivesse se aproximando rapidamente. Lucas virou outra esquina e entrou em um beco estreito, apenas para descobrir que não havia saída, aumentando seu desespero. Precisava pensar rápido. Olhando ao redor, encontrou uma pilha de caixotes e em uma análise rápida, notou que não seria difícil alcançar o telhado baixo do que parecia ser uma oficina mecânica. De cima, ele poderia ver a rua abaixo. A figura estava parada na entrada do beco, apontando diretamente para ele. Então, como se desafiasse as leis da física, começou a escalar a parede, sem usar as mãos, como uma sombra viva que deslizava pela superfície. Lucas correu pelo telhado em direção ao lado oposto que o levaria de volta à rua que o trouxera ao beco. O barulho atrás de si era insuportável, como unhas arranhando metal, e não tinha dúvidas de que era aquela coisa, marcando sua presença bizarra. Quando finalmente encontrou uma escada de emergência, desceu rapidamente e saiu correndo para a rua principal. As luzes de um ônibus se aproximavam ao longe. Ele correu para o ponto, gritando e acenando para o motorista. O veículo parou, e Lucas entrou rapidamente, olhando para trás uma última vez. A figura estava parada na esquina, olhando para ele. Enquanto o ônibus se afastava, Lucas, ofegante, se perguntava o que diabos havia acabado de acontecer, a adrenalina em seu corpo mantendo-o em alerta durante toda a viagem. Principalmente porque, sempre que olhava para a janela, seu sangue gelava com a impressão de que uma sombra alongada se arrastava pelos muros, acompanhando-o até em casa. O silêncio de Larissa. Vitória e Larissa eram inseparáveis. Desde a infância, compartilhavam segredos, sonhos e aventuras. Se alguém visse na rua, juraria que eram irmãs de sangue, tão forte era o vínculo entre elas. Mas algo mudou no final do outono naquele ano. Larissa começou a agir de forma estranha, como se algo acontecesse dentro dela que Vitória não conseguia entender. Tudo começou depois de um passeio aparentemente inofensivo a um bosque nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, conhecido por suas árvores altas e trilhas serenas. As duas tinham decidido passar a tarde lá, como sempre fizeram quando queriam escapar do mundo. Andaram pelas trilhas, tiraram fotos e riram. Tudo parecia normal. Mas, no caminho de volta, Larissa tropeçou em uma raiz e caiu. Quando Vitória foi ajudá-la a levantar, percebeu que ela estava olhando fixamente para algo entre as árvores. Você viu isso?
Larissa perguntou, com os olhos arregalados. Viu o quê? Vitória respondeu, olhando na mesma direção. Não havia nada lá além das árvores e da escuridão que começava a cair. Larissa não respondeu. Apenas se levantou e continuou caminhando, agora em silêncio. Vitória tentou puxar conversa, mas a amiga parecia distante, absorta em pensamentos. Nos dias seguintes, Larissa começou a se afastar. Não atendeu às ligações de Vitória, respondeu suas mensagens com palavras curtas e evitou qualquer tipo de encontro. Quando finalmente se encontraram, Larissa parecia diferente. Estava mais pálida, com olhos profundos e uma expressão que Vitória não reconhecia. Ela falava pouco, e quando falava, era como se estivesse distraída, olhando por cima do ombro ou para algum ponto no vazio. Você está bem, Larissa? Parece, cansada, disse Vitória certa noite, enquanto estava na casa de Larissa. Eu estou tentando entender algumas coisas, respondeu Larissa, hesitante. Desde aquele dia no bosque, eu sinto que tem algo me observando. Eu ouço coisas à noite. Vitória tentou rir. Você está se deixando levar por aqueles filmes de terror que vive assistindo. Deve ser só vento ou algum barulho da casa. Larissa não riu. Não é só isso. Eu vejo sombras. No meu quarto, na rua. Às vezes, elas têm formas humanas, mas não são pessoas. E elas me chamam. A conversa deixou Vitória desconfortável. Mas, naquela noite, ela decidiu dormir na casa de Larissa para acalmá-la. Quando Larissa foi para o quarto, Vitória ficou na sala e acabou adormecendo no sofá. Acordou no meio da madrugada com um som estranho vindo do andar de cima, onde ficava o quarto da amiga. Era como se algo arranhasse o chão. Larissa chamou, hesitante. Não houve resposta. Vitória subiu as escadas, um arrepio percorrendo sua espinha a cada passo. A porta do quarto de Larissa estava aberta, mas o quarto estava vazio. A janela estava escancarada, deixando o vento gelado entrar. Vitória olhou para fora, mas não viu nada além da escuridão. Foi quando notou algo estranho. No chão do quarto, haviam marcas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado até a janela. Voltou para a sala sem saber o que fazer, não sabia para onde Larissa poderia ter ido, ou como havia conseguido sair pela janela do segundo andar, mas revirou a casa inteira e não havia encontrado. Decidiu que esperaria até que amanhecesse e, se ela não retornasse, iria até a delegacia. Na manhã seguinte, Larissa apareceu, mas não explicou onde tinha ido. Eu só precisava de um tempo, foi tudo o que disse, evitando o olhar de Vitória e suas perguntas exasperadas. No entanto, a sua aparência era ainda pior. Ela parecia mais magra, sua pele quase translúcida, e seu comportamento era ainda mais errático. Após esse evento, a amizade das duas começou a se deteriorar. Vitória tentava ajudar, mas Larissa se fechava cada vez mais. Até que, um dia, Larissa desapareceu de vez. Vitória foi até a casa da amiga depois de não receber respostas às suas mensagens, pois por mais que não falasse muito, Larissa sempre lhe enviava pelo menos uma resposta curta todos os dias, como se quisesse garantir que estava bem, o que Vitória sabia não ser o caso. A porta estava destrancada, mas a casa estava em completo silêncio. No quarto de Larissa, as mesmas marcas de arrasto no chão levavam até a janela, que estava novamente aberta. Desta vez, havia algo mais. Uma folha de papel no chão, com a caligrafia apressada de Larissa. Não tente me procurar. Eles estão aqui. Não quero que você veja o que eu vi. Vitória sentiu o pânico tomar conta. Pegou o papel e correu para fora da casa. Por semanas, a polícia procurou Larissa por toda parte, mas era como se ela tivesse desaparecido do mundo. Nenhuma pista, nenhuma notícia. Apenas o silêncio e o vazio deixado pela culpa que tomou conta de Vitória, culpa por não ter se esforçado mais para evitar que algo assim acontecesse. Nos últimos meses, Vitória começou a tentar seguir em frente. Mas, às vezes, durante a noite, ela acordava com a sensação de que não estava sozinha. Certo dia, enquanto estava em seu quarto, viu algo no espelho. Era uma sombra, parada no canto do quarto, imóvel. Quando se virou, não havia nada lá.
Depois disso, todas as noites Vitória ouvia o som de algo chamando seu nome, uma voz baixa e rouca, quase como a de Larissa, mas distorcida. Ela sabia que algo estava errado, que talvez Larissa nunca tivesse realmente partido. Talvez ela ainda estivesse ali, apenas em uma outra realidade paralela mais sombria, sendo mantida presa pela mesma entidade que ela havia visto aquele dia entre as árvores no bosque. A canção do além. Em uma pequena cidade da Europa, vivia uma talentosa cantora chamada Isabela. Com sua voz angelical, ela encantava todos que a ouviam. Sua carreira estava em ascensão, e ela fazia shows por todo o continente, arrebatando corações e acumulando admiradores. Entre seus fãs, havia um jovem chamado Daniel. Ele era um admirador fervoroso de Isabela e não perdia nenhum de seus shows, criando uma pequena obsessão pela artista, que apenas crescia com o tempo. Em um show realizado em Paris, Daniel foi um dos poucos sortudos que conseguiu adquirir um ingresso que lhe concedia uma rápida visita nos bastidores após o concerto. Quando finalmente se encontrou com Isabela, ele ficou tão emocionado que mal conseguia falar. Isabela, gentil como sempre, agradeceu o carinho e tirou uma foto com ele. Daniel estava extasiado, sentindo que seu sonho havia sido realizado. Contudo, conforme a euforia pelo encontro passava, crescia a vontade por mais. Mais encontros com Isabela, mais do que aquele breve toque educado. Algumas semanas após o show, Daniel sofreu um acidente trágico e faleceu. Desolado e incapaz de aceitar sua morte, seu espírito ficou preso neste mundo, alimentado pela obsessão que tinha por Isabela. Não muito tempo depois do acidente, Isabela começou a notar coisas estranhas. Durante os ensaios, sentia um frio gelado na sala, mesmo com o aquecedor ligado. Em casa, ouvia sussurros vindos do nada, sempre murmurando seu nome. À noite, sonhava com a figura de um homem alto e magro, que reconheceu como Daniel, um de seus fãs que havia conhecido há pouco tempo. Nos sonhos, ele a observava de longe, seus olhos cheios de um amor inquietante e doloroso. Isabela tentou ignorar esses sinais, atribuindo-os ao cansaço da turnê e à pressão do sucesso. Porém, os eventos sobrenaturais só pioraram. Durante um show, as luzes do palco piscaram violentamente, e Isabela viu uma sombra familiar na plateia. Era Daniel. Ele a encarava com um olhar frio e sombrio, diferente daquele olhar apaixonado e melancólico que sempre carregava nos sonhos. Uma sensação de pânico a invadiu quanto mais ela encarava aqueles olhos vazios, forçando Isabela a interromper a apresentação e correr para fora do palco. Só então ela decidiu fazer pesquisas com o nome do homem que a perturbava, assim descobrindo que o mesmo havia falecido há algumas semanas. Isabela sentiu sua sanidade se esvaindo. A presença de Daniel se tornou cada vez mais opressiva. Isabela consultou alguns amigos médiuns, mas ninguém conseguiu afastar o espírito atormentado. Sua saúde mental começou a piorar. Ela mal conseguia dormir, atormentada pelos pesadelos e pela presença constante do fantasma de Daniel. Uma noite, exausta e desesperada, Isabela decidiu confrontar o espírito. Sozinha em seu estúdio, ela começou a cantar uma canção triste e melancólica, uma que sabia que havia cantado no show em que Daniel a conheceu. Em sua mente, pedia repetidamente para que ele aparecesse. Conforme cantava, a presença de Daniel se aproximava, como se fosse atraída por sua voz. De repente, as luzes do estúdio apagaram, e um frio cortante encheu o ar, paralisando a cantora com um medo ensurdecedor. Isabela viu Daniel se materializar diante dela, seu rosto pálido e vazio de vida. Com lágrimas nos olhos, ela implorou para que ele a deixasse em paz, explicando que não poderia continuar vivendo sob aquela tortura. Mas Daniel, incapaz de aceitar que aquela por quem era obcecado lhe pedia com tanto fervor para que se afastasse, avançou sobre Isabela, envolvendo-se em uma fúria sobrenatural. Num último grito desesperado, Isabela soltou uma nota alta e pura, que ecoou pelo estúdio. Foi então que tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, Isabela foi encontrada no chão do estúdio, sem vida. Seu rosto estava marcado por uma expressão de medo e dor indescritível. A canção que ela cantava pela última vez estava inacabada, assim como sua carreira tão próspera. As pessoas começaram a comentar sobre o trágico destino da cantora e do, aparentemente, espírito obsessivo que a assombrava, pois um dos amigos médiuns havia dado uma entrevista sobre como Isabela alegava estar sendo perseguida por um falecido fã nos últimos dias antes de sua inexplicável morte.
A voz de Isabela se calou para sempre, mas há uma lenda conhecida em sua pequena cidade de nascença de que, na noite da data daquele fatídico dia, é possível ouvir sua última canção ecoando pela cidade, um lamento eterno pela paz que nunca encontrou. Por hoje é isso. Não se esqueça de enviar a sua história no e-mail disponível na descrição do vídeo. Enquanto isso, os vídeos terão histórias criadas por mim e por meus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e me diga nos comentários qual foi a sua história favorita. Até o próximo vídeo.